Bom dia a todos. É um prazer contar com a presença de vocês em mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. Antes de começarmos, eu queria dar uma breve introdução sobre a Logicalis. Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e temos operações nos 5 continentes. Na América Latina, contamos com uma equipe de mais de 3.000 profissionais distribuídos em nossas operações em 11 países. No Brasil, contamos com escritórios em São Paulo, capital e interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e região Norte e Nordeste. Com a missão de ser um agente transformador da sociedade, a Logicalis acredita na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Caso tenham qualquer dúvida, nos enviem as suas mensagens por chat e responderemos durante o evento. Hoje, o nosso evento ele também será gravado e vai ficar disponível na nossa plataforma do YouTube. Hoje o nosso tema é Edge Computing. Tema das lideranças de quase todas as operadoras de serviços de dados e telecomunicações, a transformação digital dos ISPs tem como uma de suas peças-chave a computação em borda, a fim de garantir a melhor experiência do usuário, suportar a crescente demanda por conteúdos em áudio e vídeo e a explosão dos dispositivos conectados. Nesse webinar, nós vamos explorar qual o papel dessa tecnologia como suporte às novas demandas por consumo de dados em redes fixas e móveis, revolucionando o futuro da computação. E para falar um pouquinho sobre isso, eu convido aqui o Guilherme Montanelli, que é coordenador de pré-vendas de SDN e NFV na Logicalis, a Larissa Góes, que é gerente de tecnologia na Logicalis, e o Sérgio Mota, que é gerente de serviços de telecomunicações no projeto Telco Cloud na Claro. Pessoal, muito obrigada pela presença e pela participação de vocês. É com vocês. Tudo bem? Então, hoje, como a Joyce comentou, a gente está aqui para bater um papo sobre a Edge Computing, que é um tema muito relevante aí na transformação digital dos service providers, né? E aí, já para contextualizar o tema que a gente vai tratar aqui hoje, eu trouxe já 2 slides para a gente pautar a nossa conversa, né? Então, quando eu falo de Edge Computing, eu estou falando de um viabilizador, né? Como eu costumo fazer uma analogia à estradinha para a digitalização do service provider. Então, aqui a gente tem uma arquitetura que a gente vê como visão de futuro, né? Para o mercado, porque o consumidor mudou, a experiência que ele deseja mudou, ele precisa ter uma experiência mais rica e o conteúdo precisa estar realmente mais rápido e mais próximo acessado para garantir a melhor experiência para ele. Então, aqui nesse framework, nós trazemos o que a gente enxerga, né, de valor para o service provider digital. Então, se a gente começar a nossa leitura aqui da camada mais alta para a camada mais baixa, que seria de infraestrutura, a gente já traz aqui a geração de valor, né? Então, criar novos produtos para a nossa sociedade através de tecnologia de comunicação. Aparece um elemento já auxiliar aqui, porque as operadoras têm um conteúdo muito rico e agora elas têm que usar, conhecer o cliente dela, criar soluções que se adequem a isso, e tudo isso é uma peça fundamental para a transformação. Então, surge a parte de análise de dados, né? A operadora começar a tratar comportamento. Claro que sempre respeitando as leis de proteção de dados, mas começar a conhecer o perfil para gerar valor para a sociedade, né? Seguindo aqui, a gente tem os modelos de gestão, coisa que hoje já existe no modelo tradicional, então não vou entrar muito no detalhe. E aí surge uma camada que a gente chama de funções de redes virtuais. Então, o que a gente tinha tudo em ambiente físico, através de um appliancezinho, a gente agora tem essa camada desses elementos, né, de maneira virtual. Então, eu tenho aí essa parte de que seja serviços, que seja assets da operadora
numa maneira virtual. Crio também novos conteúdos, né? Então, se a gente parar para analisar toda essa parte de consumo, streaming de vídeo, conteúdo, gaming, já tem necessidades de menor latência, ou seja, precisa de uma rede mais rápida, mais confiável. E aí a gente vai entrar no nosso tema, que é o Edge Compute, né? Que é uma maneira de eu conseguir viabilizar essa demanda que a nossa sociedade hoje tem. E aí surge também um terceiro pilar aqui, que é a parte de IoT. Então, carros autônomos, cidades conectadas, indústrias 4.0, cirurgia remota, são alguns exemplos de coisas que demandam baixa latência, maior velocidade de conexão. Seguindo para a camada de infraestrutura, que é onde a gente vai entrar mais um detalhe, a gente tem aqui o ambiente de data center e agora também o ambiente de edge. Edge, propriamente dito, é você ter uma mini infraestrutura ou uma microinfraestrutura de data center disposta mais próxima do usuário, diminuindo a necessidade de tráfego cruzando de um ponto A para um ponto B, né? O conteúdo ou a aplicação sempre está próxima do usuário para melhorar a experiência dele. Aqui do lado a gente tem aí os modelos de transporte, né? Então você pode ter a fibra na sua casa, você pode ter cable modem, você pode ter redes Wi-Fi, que fazem o transporte desses dados. E aí aqui, abrangendo fim a fim, a gente já enxerga também que tudo isso vai estar orquestrado, vai estar automatizado, facilitando assim a operação da engenharia e tempo para ela de fato apoiar o negócio, porque a gente vê que cada vez mais a engenharia tem um papel decisivo, influenciador nessa geração de um próximo service provider, de novos negócios, né? E aí o motivo principal, né, alta velocidade e baixa latência. Aí entrando um pouquinho no assunto mesmo do nosso webinar, que é a parte de edge. Então essa figura traz aqui só para ilustrar, né, que temos ainda os data centers tradicionais, que normalmente são grandes, data centers são poucos, então eu tenho aí em média de 1 a 3 data centers, tenho uma latência um pouco mais alta, e são para aplicações que realmente eu não preciso estar tão próximo do usuário, são aplicações não sensíveis à latência, que eu posso ter ainda de maneira centralizada. No próximo, na próxima fronteira aqui, vamos chamar assim, né? Eu já tenho um desmembramento de alguns serviços desse data center central para um data center regional, onde eu posso concentrar alguns clientes, alguns assinantes, para consumir serviços que aí já tenham uma sensibilidade maior à latência. Seguindo aqui, aí começo a ter também a figurinha aqui do Edge, né? Que aí eles já são mais pulverizados, a latência já é menor, e aí eu coloco questões que já têm maior sensibilidade. Então, conteúdo, Netflix, YouTube, a parte de caching de vídeo, a parte de game, que é muito sensível à latência, alguns serviços da operadora, eu já coloco de maneira distribuída nesses sites, né? E aí a mínima unidade de edge, né, seria muito pulverizado, então basicamente é na casa de milhares, né? Latência bem agressiva, já para suportar IoT, veículos autônomos, né? Indústria 4.0, que realmente vai ter uma sensibilidade e é crucial para a expansão desse tipo de tecnologia, né? E aí, acho que a gente tem a relação, né? Menor latência e maior largura de banda versus os serviços que são mais centralizados, que eu tenho mais camada de controle envolvida. Uma vez aqui contextualizado basicamente do que a gente vai falar, a gente queria trazer mais um bate sobre visão de Edge, né? Ter uma discussão. Até por isso a gente está contando com uma presença ilustre aqui, que é um dos nossos clientes da Claro, né? O Sérgio, para discutir como que
o exemplo dele, né, da Claro, como que a gente está caminhando, quais os pontos que a gente tem aí de atenção, como que a gente pode tratar esse tema para ter uma transição mais suave, né, do service provider tradicional para o que a gente service provider digital, e como que a Claro, né, e nós da Logicalis estamos também vendo a pavimentação dessa estrada, né, que é o Edge Computing, que facilita temas como IoT, facilita temas como 5G, entre outros, né? Oi, Guilherme, obrigado. Bom dia a todos. Acho que é uma oportunidade sempre muito rica da gente conversar sobre esse tema e tirar um pouco de alguns mitos, né, que existem por trás de alguns temas que a gente costuma ver aí, 5G, Edge Computing e tal, e a gente entender como isso se relaciona na prática com o nosso dia a dia e com a evolução das nossas redes e dos serviços que a gente presta, né? Na sua abertura você comentou da estrutura, então eu acho que isso dá uma visão geral para todo mundo, que assim, esse negócio de telecom, ele está mudando e a gente está indo de encontro com o que hoje a gente já tem disponível em TI, com todo o processo de virtualização que já aconteceu na TI, com todas as aplicações, todos os serviços. E o TI, como cliente de telecom, ele começou a demandar da gente, service provider, que a gente tivesse a mesma agilidade, que a gente tivesse a mesma escala, e isso colocou a gente numa posição como essa de transformação. E a gente viu que a gente tinha muito ganho se a gente pudesse operar da mesma forma que hoje o TI opera dentro dos data centers, principalmente nesses data centers que você comenta como centrais ou eventualmente até como regionais. O que a gente enxerga como provedor de serviço, né? Como Claro? Primeiro, é uma necessidade fundamental a gente descentralizar essas funções por todos os serviços que você colocou aqui, né? Que demandam baixa latência já hoje, por exemplo, como game. Então, eu não preciso fazer nenhum exercício de futurologia, pensando em realidade aumentada, realidade virtual, carro autônomo, nada disso. Hoje, gaming já é uma realidade. Hoje você tem uma vantagem competitiva para aquele jogador que está conectado numa rede que oferece para ele uma experiência de baixa latência. Então, isso faz com que a gente, como provedor, a gente tenha que avançar na qualidade e com essa transformação da rede, como o Edge Computing acaba trazendo. E o segundo ponto é que a gente já começa a falar de 5G. E a gente já tem uma oferta de 5G que a gente lançou recentemente, como Claro. Ainda não é o 5G definitivo, mas eu acho que já dá uma primeira degustação para os nossos clientes assim do que a gente pode ter, principalmente em termos de largura de banda. E para os casos de uso que a gente vai ter no 5G, não tem como a gente abordá-los, como você mencionou aqui, sem a gente ter essa computação distribuída, sem a gente estar em edge. E a gente vai acabar se beneficiando da nossa infraestrutura, das nossas torres, das nossas antenas, dos nossos pontos de presença, para a gente não só fornecer serviços de telecom, mas a gente embarcar também esses serviços de TI. Porque no final do dia, Edge Computing é a gente trazer toda essa computação do data center centralizado para a borda, para mais perto do nosso usuário. E aí, seja esse usuário massivo, o banda larga residencial, a internet móvel, seja esse usuário, o nosso usuário empresa, né, da nossa marca Embratel. Então, são duas formas de abordagem que, no final das contas, são um pouco distintas, mas que tem que evoluir em conjunto. E falando um pouquinho de desafios, o grande desafio que eu vejo que a gente tem como service provider hoje é a transformação da cultura interna da empresa, de a gente entender que TI faz parte do nosso negócio agora, que computação faz parte do nosso negócio e que o nosso serviço de telecom ele é mais uma das inúmeras aplicações que a gente vai ter que trabalhar em cima da nossa rede, da nossa infraestrutura. Tá? Isso é um desafio muito grande, porque a indústria de telecom é uma indústria consolidada, é uma indústria de mais de 40 anos de operação,
Então, não é do dia para a noite que a gente consegue fazer essa transformação, porque essa transformação depende de pessoas, né? Então, é diferente de software que, por exemplo, a gente pode trocar um software e coloca um software novo e eu tenho uma melhoria instantânea. No caso das pessoas, ainda bem que a gente tem uma curva de aprendizagem. E isso é muito rico porque a gente tem diferentes caminhos que a gente pode abordar. E dentro desse processo de transformação, a gente tem uma dificuldade muito grande que é o conhecimento. E aí eu acho que esse expertise, esse conhecimento vem de empresas como a Logicalis, integradora, que pode trazer para a gente experiências já feitas na área de TI e de experiências pioneiras na área de telecom de transformação. Aí, Guilherme, se você pudesse comentar um pouco sobre isso, acho que seria rico aí para todos nós. Desculpa, posso fazer um parênteses? Desculpa, primeiro bom dia a todos, mas é porque chegou uma pergunta aqui que eu acho que vai totalmente em linha com os comentários do Sérgio e até acho que antes do Guilherme comentar, eu já queria colocar a pergunta, porque se vocês pudessem já fazer o gancho seria bem legal. A pergunta é a seguinte: com a adoção do modelo 5G, quais as expectativas de formação das empresas com relação aos profissionais? Que conhecimentos o profissional precisa ter para estar empregável neste universo? Sem dúvida, começar a sair do modelo físico também no aprendizado para o modelo virtual. Aí, se eu puder dar a minha experiência, a minha transição foi exatamente isso, como routing switching, e aí começando a conhecer um pouquinho de tecnologias de virtualização, conhecer um pouquinho mais de como funciona, como o Sérgio comentou, TI, o data center, arquiteturas, estudar um pouquinho de que o ETSI, que é um órgão europeu que cria os standards para telecom, tá falando de Edge, tá falando de Telco Cloud. Então, eu acho que cair um pouco para esse mundo realmente de data center, né? Como é que eu virtualizo uma aplicação, quais são os requisitos, o que que ela tem de necessidade, como que eu trato agora dimensionamento, porque antigamente a gente via os elementos físicos que era colocar na tomada e aprender a operação dele, né? Aprender a arquitetura dele. Agora eu tenho que também aprender em que ambiente eu posso colocar ele, como que eu interconecto ele na rede física, um pouco desse mundo eu vejo. Sérgio, você tem alguma? Eu acho que a tua experiência está perfeita, Guilherme. Assim, a gente tem visto muitos profissionais integradores como a Logicalis, que são integradores que estão mais à frente aí nessa transformação, e a gente usa até como exemplo interno porque a gente, em Service Provider, a gente está um pouco mais atrás ainda dessa adoção. Eu acho que o ponto principal dessa transformação do profissional é entender que agora não é mais físico, como você comentou, Guilherme. Isso é uma dificuldade muito grande para quem vem do mundo telecom. A gente está acostumado muito com cabeamento, rede sem fio, e aí os equipamentos específicos. Então, a gente tem aquele acoplamento entre o hardware e o software. Então, olhando para um bastidor, eu sei que um roteador é um roteador, eu sei que um switch é um switch. E quando a gente vai para esse mundo da virtualização, a gente perde essa referência, a gente perde essa noção. Então, a gente tem que... Antigamente a gente brincava em telecom que a gente tinha duas tribos. A gente tinha a tribo do pessoal de rede, de telecom e do pessoal de TI. Aquele pessoal de TI fica sempre dizendo que a minha latência está alta, que está indisponível. Eu já fiz o meu teste aqui, eu já fiz o ping, está pingando, tem conectividade, o que esses caras estão reclamando e tal. Nesse novo cenário de virtualização de edge computing, os caras de TI somos nós. Então, eu acho que essa quebra de conceito, antes até da parte do conhecimento técnico, eu acho que ela é fundamental. E eu acho que a gente está no momento, inclusive, da nossa sociedade em que a gente tem que ter mais essa visão do outro lado, né? E a gente entender que TI não é só aquele pessoal que reclama porque a minha rede está uma porcaria. Na verdade, a gente não vai ter mais essa divisão, a gente não vai ter mais essa separação. Então, culturalmente, a gente aceitar que a gente faz parte do mesmo time e que a gente tem que, não, peraí, vamos olhar, o que você precisa, o que para esse serviço funcionar você precisa de verdade? Como é que a rede tem que se comportar?
E aí temas, inclusive, que para a gente era até um pouco inimagináveis, como SDN, que é você ter a nossa rede controlada por software. Então, assim, eu não tenho mais interação humana em cima da rede para trocar um roteamento, para subir uma porta, esse tipo de coisa. Eu vou ter a própria aplicação demandando esses recursos de rede como serviço. Então, a princípio, o que pode assustar o profissional é falar, não, então isso vai tirar meu emprego? Na verdade, a automação vai tirar meu emprego? Não, muito pelo contrário. Na verdade, a automação ela só acontece quando você tem uma inteligência humana por trás que consegue identificar a necessidade e consegue deixar essa necessidade planejada. O que eu ganho com essa automação? Eu ganho diminuição de erros de configuração, menos tempo de indisponibilidade. Então, na verdade, se a gente pensar esse movimento como um movimento de que eu estou saindo da frente do atendimento como profissional. Eu não vou fazer a configuração da VLAN, eu não vou fazer a configuração do endereçamento IP, eu não vou fazer isso mais, porque essa tarefa é mecânica, ela é repetitiva. Aonde eu sou bom como ser humano, como técnico? Na inteligência, no planejamento, em dizer para o robô, para a automação, o que ela tem que fazer, porque aí ela é muito melhor do que eu em escala, em velocidade, em rapidez. Então, acho que essa é a primeira transformação que o profissional tem que começar a pensar e buscar caminhos como você citou. E aí eu acho que depende muito de onde ele está hoje, que tipo de tarefa ele faz dentro de telecom e de rede, e começar a olhar para o lado para ver o que está acontecendo de movimento lateral. O que de automação já começa a acontecer? É Python? É JSON? Esses termos que são termos de TI, que para a gente de telecom não são muito naturais, o que é isso? E se interessar pelo tema. E um pouquinho de cada vez, né? Não tem transformação radical. Não tem como fazer o download de um conteúdo e no dia seguinte você já sair programando. Não existe isso. Então, eu acho que é muito por aí. Acho que a discussão está super interessante, assim, em poucos minutos foram abordados vários temas aqui, muito legal. Eu acho que, assim, trazer à tona o que vocês estão colocando, Sérgio, Guilherme, que a transformação vai muito além de tecnologia, mas ela envolve principalmente as pessoas e também a gente revisitar os processos, ter uma quebra de paradigma, repensar a forma como a gente faz as coisas. Eu acho que é parte dos pilares da transformação digital e que são totalmente inerentes ao sucesso da gente conseguir fazer essa transformação. Então, acho que essa discussão é muito, muito rica e super importante a gente ter em pauta. Um ponto que acho que vocês colocaram na introdução de vocês é o quanto a tecnologia de edge computing ela é fundamental, né, para a viabilização do 5G, né, a gente conseguir levar todas as questões das aplicações que vão ter lá, todas as questões de você ter uma banda super alta, você ter baixa latência, de acordo com as diferentes aplicações e serviços que vão prover. E a gente sabe que dentre você conseguir montar essa estrutura toda, tem diversos desafios, né? A gente já começou aí com super quente de transformação realmente de mindset de conhecimento. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Sérgio, da visão de realmente consumidor dessa tecnologia. Quais são os desafios que você enxerga que as operadoras estão enfrentando e ainda vão enfrentar nessa adoção de edge computing? Perfeito, Larissa. Eu acho que o principal desafio para a gente nesse momento é que não existe um caminho bem estabelecido para a gente seguir. E essa indústria de telecom, do service provider, ela gosta de caminhos bem estabelecidos. Ela gosta de um modelo em que o fabricante chegue para a gente e fale assim, olha, o seu caminho é assim, a gente vai fazer em tantas fases, cada fase tem esse escopo e a gente segue nisso. Você precisa de tanto de investimento e aí eu vejo se cabe no meu orçamento ou não, adoto aquela tecnologia com aquele fabricante e a gente segue e a vida acontece como mágica. Esse modelo de edge computing, que faz parte de um movimento maior, que é essa coisa da virtualização geral que está acontecendo em telco, né? Então, edge computing seria um parágrafo dessa virtualização, onde a gente também tem virtualização de função de rede, onde a gente tem outras coisas, inclusive a própria arquitetura do 5G, microserviços, enfim. Eu acho que demanda da gente um esforço de conhecimento do nosso negócio de verdade, que assim, quem é o nosso cliente, o que o nosso cliente precisa. Então, é tirar o foco da tecnologia que eu vou entregar,
eu vou entregar o 5G. Tá, mas espera aí, qual é a diferença para o meu cliente do 4G para o 5G? Eu preciso traduzir essa tecnologia em ganho para a sociedade, seja para as empresas, seja para as pessoas. Então, acho que esse é o papel fundamental que a gente enfrenta como service provider nesse momento, que é a gente entender quem é a gente na cadeia de valor, né? Aquela brincadeira, quem é a gente na fila do pão. E como a gente pode levar esse valor para esse cliente, né? Como eu posso ajudar esse cliente a ser mais produtivo, a se divertir melhor, vendo filmes, streaming de música, etc. Porque muitas vezes o fabricante, o fornecedor da tecnologia nesse novo cenário, ele não vai ter essa resposta. Ele pode fazer pesquisas, ele pode fazer várias coisas, ele vai ter uma ideia, mas ele vai ter uma ideia global. Ele vai ter uma ideia Estados Unidos, ele vai ter uma ideia Europa, e ele não vai ter uma ideia precisa disso aqui no Brasil. E aí eu acho que essa parceria dos service providers com integradores para ajudar a gente nesse movimento, eu acho que é muito importante, porque eu acho que sozinho a gente não vai conseguir, porque a gente é muito grande, a gente atende muitos públicos diferentes. Então, eu acho que a gente explorar esses casos de uso junto com integradores como a Logicalis, vai dar para a gente uma noção de como fazer esse negócio, porque por trás de toda a tecnologia tem um investimento que tem que ser pago no final das contas. E no final das contas também o nosso mercado ele é muito hostil ao lançamento de novos serviços por conta de toda a carga de impostos, dificuldade da gente fazer negócio. Fazer negócio no Brasil é um desafio por si só. Então, entender esse movimento, entender que tipo de serviços esse cliente precisa, o que ele precisa nesse momento, e tentar encaixar isso dentro de o quanto eu posso cobrar por esse serviço para que ele seja mais universal, para que ele não seja só uma coisa de nicho, eu acho que é o maior desafio que a gente tem hoje. Muito bom. E aí, acho que eu já vou enganchar uma outra pergunta, acho que para o Sérgio, depois eu vou querer ouvir também um pouco querer que o Guilherme traga a opinião dele, mas você falou bastante de entender o usuário, né? Entender o seu cliente, entender o usuário final. A gente sabe que aí foi o que você comentou, né? Já existe aí já começa uma implementação de 5G, ainda não é a versão final, mas já começa a dar uma degustação para os clientes. Mas, apesar de a gente ainda estar nesse momento de transição, a gente sabe que já tem várias coisas que a gente poderia ir voltando para a questão do edge computing, várias aplicações que a gente poderia trazer para a borda para melhorar a experiência do usuário. Eu queria ouvir um pouquinho de você, quais são essas aplicações que as operadoras entendem que elas já poderiam ser adotadas numa estrutura de edge computing, e também já fazer um link de quais são os impactos e benefícios que você enxerga na adoção dessas aplicações em edge computing para os usuários finais. Perfeito. Aí eu acho que a gente pode separar em duas grandes áreas. A área do massivo, né, que seria o residencial e o internet móvel, né, e a área do corporativo, né, das empresas. Na área do massivo, o que a gente tem? A gente pode levar para a borda hoje, já com ganhos, toda a parte de cache de vídeo. Então, quanto mais a gente tiver esse conteúdo que é consumido hoje pelos nossos clientes próximo deles, e aí quando eu falo de conteúdo, eu estou falando de Facebook, eu estou falando de Netflix, eu estou falando de YouTube, eu estou falando de, enfim, TikTok, né, que está bem presente aí, a gente poderia ter esse conteúdo mais próximo aí do nosso usuário. Então, a gente ainda demanda muitos acordos com esses provedores de conteúdo para a gente poder embarcar e deixar esse conteúdo mais próximo possível do nosso usuário. É um benefício mútuo, porque para o usuário ele vai ter acesso ao conteúdo de forma mais rápida, né? Então, ele vai conseguir ver mais rápido, ele vai conseguir ter menos delay no início da transmissão, porque hoje a tecnologia já está madura, que uma vez começada a transmissão, dificilmente ele vai perceber atrasos, tá? E para a gente, porque a gente economiza ter que transportar todo esse tráfego de cada usuário, que são milhares de usuários, e a gente vai economizar essa banda de transmissão. Então, na verdade, acaba sendo bom para as duas, para o service provider e para o nosso cliente final.
Também falando aí de internet móvel, uma coisa que afeta muito a latência é a questão do packet core, que é o processamento, né, para o pessoal que não tem tanta familiaridade com a rede móvel. O packet core seria o roteador que leva a gente para a internet a partir do celular. Então, hoje a gente tem essas estruturas de roteadores mais centralizadas. Então, todas as demandas, independente de em qual torre, qual antena você está conectado, ela tem que ir para um ponto central para ela ser tratada e sair para a internet. E se a gente distribuir esses roteadores, colocar mais próximo possível das antenas ou de grupos de antenas, a latência para esse usuário ela diminui, porque o processamento disso está muito ligado a gente levar e processar isso de forma centralizada. Então, isso já é uma realidade, a gente já está trabalhando nisso, nessa descentralização desses dois casos de uso, e não só por isso, mas também incluído, os últimos testes do Speed Test têm colocado a Claro na liderança em termos de velocidade, porque a gente consegue proporcionar essa experiência aí para o nosso usuário, né? Seja fixo, seja móvel, do ponto de vista massivo. E do ponto de vista do empresarial, a gente tem uma solução que é a gente colocar os data centers para hospedar as aplicações dos nossos clientes corporativos o mais próximo possível do local onde ele é produzido. E aí depende muito da empresa, né? Depende da gente entender aonde é a sede da empresa, se essa empresa já levou as aplicações dela para a nuvem pública, e aí a gente ter soluções de interconexão com essa nuvem pública para a gente melhorar essa experiência. E essa interconexão com a nuvem pública, ela é fundamentalmente dependente de virtualização, da gente fazer esse processamento o mais próximo possível de aonde está esse ponto de interconexão. Antigamente, a gente trazia todas as empresas para um ponto central nosso, e desse ponto central a gente conectava com nuvens públicas e etc. Isso não é mais adequado também pelo ponto de vista de latência. As aplicações empresariais elas têm demandado uma latência cada vez menor. Então, a gente precisa distribuir esses nossos pontos de coleta para essas aplicações desses nossos clientes, seja o que está on-premises ainda nos data centers dos clientes, seja o que os clientes já moveram para a nuvem, e a gente precisa ter acordo com essas nuvens, Google Cloud, Microsoft Azure, AWS, para a gente poder fazer esse trânsito mais simples. Tá? Então, é isso que eu enxergo aí para o momento. Legal, muito bom. Guilherme, aí eu queria jogar um pouco a bola aí para você, considerando todos os comentários que o Sérgio fez e toda a importância, a relevância de adoção de edge computing, como isso impacta os usuários, eu queria saber, do ponto de vista de solução, de arquitetura, de tecnologia, quais são as recomendações e pontos de atenção que você entende que devem ser considerados no desenho de uma arquitetura e da implementação de edge computing? Hoje a gente vê dois movimentos, se falar de mercado de maneira geral. Existem iniciativas das telcos querendo ir por si só, e aí pegam realmente parceiros e integradores de sistemas para desenvolver essa arquitetura, e aí existem já modelos de referências, né, para implementação, como o que eu preciso jogar para o Edge, como que eu monto lá a minha infraestrutura de Edge Data Center, como que eu faço o controle, a gestão, a orquestração, a automação desses múltiplos sites, né? Porque é um desafio. Antes eu tinha, como a gente já disse, alguns data centers, agora eu estou na casa de milhares. Então, como que eu faço isso? E tem outro movimento que é as operadoras também buscarem parcerias com, hoje, quem já está nesse mercado de cloud, que é, como o Sérgio comentou, Amazon, Azure, Google Cloud. Então, eu vejo que tudo está em qual que é a visão da telco, o que ela enxerga de valor, o quanto que ela está aberta a fazer uma parceria que envolva o business dela. A gente enxerga hoje que Latinoamérica tem optado pelo modelo mais de tomar as rédeas da arquitetura mesmo e implementar por si só, né? Fugir do que a gente chama de lock-in. Então, eu ter uma infraestrutura distribuída e de vários fabricantes, várias aplicações, que eu tenha resiliência em todas as camadas. E
em termos de adoção, é mais esse ponto, assim. Não, legal. Chegou uma pergunta aqui para a gente do Orlando Rosa. Vou jogar aqui e ver para a gente ouvir a opinião de vocês. Em um cenário de pandemia, como as empresas têm segurança de investir na plataforma 5G? Qual o retorno ou o ganho que as empresas teriam ao investir em plataformas baseadas no 5G? Posso responder essa? Pode, Claro. Sérgio. Bom, primeiro porque eu acho que a resposta mais simples e mais honesta que eu poderia dar é assim, não temos escolha. Não é uma opção para o nosso mercado hoje a gente não fazer esse movimento, tá? Do ponto de vista de service provider. Do ponto de vista de enterprise, né, para as empresas, né, fazer investimentos associados a essa tecnologia, eu acho que faz parte do pacote que a gente acabou descobrindo durante essa pandemia, né, durante esse ano de 2020, que a tecnologia ela pode ser um habilitador e pode ser um diferencial competitivo. Então, as empresas perceberam que esses investimentos eles são cruciais para a transformação dos seus próprios negócios, para que eles continuem relevantes no novo cenário, porque muitos segmentos, muitas verticais foram impactados muito fortemente por essa pandemia, com restrição de receita, de venda e etc., e estão tendo que se reinventar. Então, um exemplo que eu poderia dar é o setor dos restaurantes. O setor dos restaurantes, que até então é um segmento pequeno e médio, né? Não tem grandes corporações nos restaurantes, apesar de ter conglomerados aí de redes, né? De fast food, por exemplo, e tal. Mas os pequenos restaurantes em si tinham algum serviço de entrega próprio, alguns já tinham até embarcado no iFood, por exemplo, e tal. E durante a pandemia eles não tiveram escolha, eles tiveram que abraçar esse modelo e estão discutindo novas formas de como seguir adiante. Então, do nosso ponto de vista, a adoção desse 5G agora, desse lançamento comercial do 5G DSS, primeiro porque a gente tem essa possibilidade, a gente tem espectro, a gente tem frequência para poder fazer esse compartilhamento e a gente proporcionar para quem puder trocar o seu aparelho móvel essa experiência otimizada, a princípio em termos de largura de banda, né? Mas a gente sabe que sempre na adoção de novas tecnologias, quem adere primeiro tem a vantagem de usar uma rede mais vazia, então vai experimentar, além de velocidades muito mais altas, vai experimentar a sensação de ter uma latência ultra reduzida, porque ainda está pioneiro no assunto. Então, a gente proporcionar essa experiência para o nosso cliente, acho que faz parte também desse processo de conhecimento de como a gente vai poder lançar serviços para esse mercado massivo nesse novo ambiente de 5G a partir do leilão de frequência no ano que vem, que aí de verdade a gente vai ter todos os recursos tecnológicos para a gente poder fazer a implantação de um 5G real, com todos os benefícios que a gente pode proporcionar, além de ultra largura de banda, que é a questão de missão crítica, veículos conectados, IoT, para a gente ter dispositivos massivos na nossa rede, que hoje é uma dificuldade que a gente tem até soluções, a gente acabou de lançar um plano para IoT, então a gente produtizou a IoT mais ou menos da mesma forma que a gente tem no mercado massivo, com planos de consumo, com franquia, etc. Então a gente está se movimentando para esse processo de conhecimento do que o nosso cliente de verdade precisa e o que ele considera bom em termos financeiros para remunerar esse serviço que vai ser prestado. E aí, Não, para legal. também, Sérgio, essa época de pandemia até deu um start forçado, né? Com questão de teletrabalho, a questão de como que eu me entretenho, questão de lives que vem acontecendo, questão de videoconferências. Então, o tráfego que estava baseado muito no download, agora a gente também tem que rever isso, né? Para garantir essa qualidade, essa experiência dos nossos clientes e usuários. Sem dúvida. Eu acho que essa é uma fundação super importante, a gente colocar esses pontos de computação distribuída, seja para fazer a computação do próprio serviço de telecom, que o 5G vai demandar,
dessa descentralização do packet core que eu comentei, com a questão de cache, e a gente dá o passo além, que eu acho que esse é que é o grande bacana aí do Edge Computing, pelo menos na nossa visão técnica, né? A gente vem trabalhando com o pessoal de marketing para ver como a gente encaixa isso em produtos, que é trazer esses desenvolvedores de aplicação que hoje desenvolvem aplicações e estão hospedando as suas aplicações em nuvens centralizadas, lá nos Cloud Service Providers, trazer para o nosso ambiente, oferecer uma plataforma para eles, que eles possam fazer essa complementação, porque eu não acredito em migração, eu acredito em complementação de cobertura, então eles vão continuar nesses data centers centralizados da Azure, da AWS, do Google Cloud, mas eventualmente parte do código deles vai poder ser rodado mais próximo do usuário. E hoje eles já conhecem o usuário das aplicações deles, sabem onde esse usuário está em termos de cidade, mas eu posso dar uma experiência muito mais rica de informação, porque em esse usuário sendo um usuário claro, sendo um cliente claro também, eu posso geolocalizar esse cliente para o cara da aplicação. Eu falo, olha, os teus assinantes, muito mais do que você saber que eles estão no Rio de Janeiro, por exemplo, esses teus assinantes estão concentrados todos aqui em cima dessa minha estrutura, atendidos por essa antena ou por esse ponto de presença. Então, faz sentido a gente colocar uma computação distribuída lá próximo desse recurso para ele poder utilizar. Então, assim, esse eu acho que é uma parceria que pode ser extremamente valiosa, né? Por mais que as aplicações eles tenham um cadastro e que eles saibam o endereço, o CEP desse cliente final, eles não entendem como essa conectividade para esse cliente é provida hoje. O que esse cliente tem à disposição? O que está mais próximo dele? Será que é melhor, de repente, já que ele não tem uma cobertura fixa na rede HFC tão boa nessa cidade, se a Claro puder migrar esse cliente para um plano 5G, mesmo que seja fixo, e dar uma experiência melhor para ele, já que ele é um gamer? Então, eu preciso conhecer esse meu cliente até para propor um tipo de conexão para ele que faça mais sentido. Já que você comentou, ele é um streamer, então ele vai precisar de upload. Para eu dar upload para ele, eu não posso fazer muitas vezes com uma determinada rede fixa. Eu vou ter que fazer com uma rede móvel, eu vou ter que migrar ele para uma outra tecnologia. Então, esse conhecimento, acho que faz parte desse conhecimento do nosso próprio negócio, que a gente vai ter que exercitar muito profundamente a partir da adoção dessas tecnologias de virtualização, o 5G incluído. Não sei se respondi a pergunta aí. Eu acho que sim. Se eu puder fazer um apanhado de tudo que vocês falaram, eu acho que assim, no fim do dia, assim, fazendo um resumo muito grande, acho que para service provider sem dúvida nenhuma, um caminho sem volta, faz parte da evolução realmente da tecnologia e de prestação de serviços para atender demandas que já são reais. Então, esse investimento, independente da pandemia, faz todo sentido. E acho que para o usuário final, esse investimento, usuário final, quando eu digo não só a pessoa física, mas também as corporações que vão consumir esses serviços, faz todo sentido o investimento no ponto de vista de consumo, né? Então, o consumo desse serviço, o consumo das aplicações, né? Quando a gente entra aí totalmente em linha com o que a gente fala de transformação digital das diferentes verticais e de todas essas aplicações que estão revolucionando os mercados e os nossos meios de consumo, né? Tem várias perguntas aqui, eu vou começar, acho que lançar, vou tentar lançar em ordem de que eu fui recebendo. Só um minuto. Que ótimo, fico sempre feliz quando tem muita pergunta, é sinal de que a audiência está participando com a gente, né? Sim, é muito bom. O Cristiano perguntou, por que se deveria esperar pelo leilão, e se é que se deveria, se a questão de latência ela está mais o leilão do 5G, né? Se a questão de latência está mais vinculada ao ED do que ao leilão da frequência de 3.5G. Afinal, já temos modelos na Europa de network slices com redes privativas em conjunto com redes públicas LTE em acesso 4G LTE, porém com core e aplicações em ED. Excelente pergunta. Tem dois pontos principais aí nessa resposta que eu gostaria de abordar. A primeira é o seguinte, o leilão é fundamental porque hoje, com as frequências que a gente tem no 4G, não se consegue alcançar todo o potencial da tecnologia do 5G.
não tem banda disponível nessas frequências que a gente usa. Mesmo que a gente pudesse pegar tudo que a gente tem hoje como claro de frequência de 2G, 3G e 4G, e a gente instalasse o dedo, apagasse essas redes e pegasse todas essas frequências e colocasse só para o 5G, não seria suficiente. Então, a gente precisa desses blocos gigantes que vão ser leiloados aí para o 5G no ano que vem, para a gente conseguir fazer agregação de portadora, para a gente poder fazer todas essas mágicas tecnológicas que acontecem por trás aí do 5G. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, a gente pode dar uma degustação, como a gente está fazendo no 5G DSS, a gente embarcando as tecnologias, as melhorias do 5G, utilizando as faixas de frequência do 4G, sem que a gente precise sacrificar os nossos usuários de 4G, que é a nossa base hoje. E nos próximos, acredito que 1 ou 2 anos, a base de 4G vai ser ainda a base mais importante para a gente, mesmo com a adoção rápida da tecnologia do 5G. Tá? Eu acho que um ponto importante, acho que complementando, além de todas essas melhorias que você comentou que vem com o 5G, tem as questões que, na verdade, a gente comentou anteriormente, né? Das aplicações que já estão prontas e já estão sendo adotadas em Edge, exatamente para que não fique totalmente amarrada ao leilão. Não, acho que assim, não quer dizer que vai se esperar o 5G, ter o leilão do 5G, chegar à última versão para se fazer algo. Então já tem várias aplicações, como já foi comentado anteriormente, que já estão sendo adotadas hoje numa arquitetura de Edge Compute, realmente para melhorar a experiência do usuário, né? Se eu puder até fazer uma outra analogia meio bobinha, imagino que o 5G é o tamanho do tubo, né? E o Edge Compute é o que proporciona o seu pacote passar rápido dentro desse tubo. O 5G dá a oportunidade de mais gente experimentar uma melhor experiência, uma melhor velocidade. Tô certo ou tô errado, Sérgio? Não, correto. E assim, para a gente adicionar esse tema, que eu acho que vale a pena tocar nisso, as operadoras, não só a Claro, mas as outras operadoras também, têm investido na troca, na substituição das suas antenas. E hoje, os rádios que a gente já tem nessas antenas, a gente chama de new radios, que são rádios que já estão aptos a trabalhar com essas novas frequências que a gente ainda não tem. Então, na verdade, a gente está exercitando um modelo que, a partir do momento que a gente adquirir as frequências no leilão, a implantação dessas frequências na nossa infraestrutura, ela vai ser muito rápida. Eu acho que ela vai ser mais rápida do que a adoção de todas as outras que a gente fez, do 3G para o 4G, por exemplo. Eu acho que a do 4G para o 5G ela vai ser mais rápida. E um ponto que eu acho que é interessante na pergunta, Larissa, que eu acho que faltou abordar, é a questão das redes privadas. As redes privadas, elas são super importantes, principalmente na nossa visão para a indústria 4.0. Eu acho que elas fazem todo o sentido para as grandes fábricas, para a modernização das fábricas, para a automação de verdade dessas fábricas e para a gente poder adicionar poder de decisão, de computação a esses ambientes automatizados. Mas eu vejo com muito receio no Brasil, infelizmente por conta da nossa desvalorização cambial. Para uma indústria hoje tomar uma decisão de montar uma rede privada, mesmo LTE ou 5G, é um investimento bastante pesado. E a gente, como service provider, a gente se propõe a fazer esse modelo porque a gente tem como compartilhar esse investimento, já que eu estou falando de virtualização, e aí é um uso mais inteligente dos recursos que eu coloco, compartilhando entre o massivo e o empresarial, e aí o empresário ele não tem necessidade de pagar essa infraestrutura toda, de ter o contato direto com o fabricante de forma exclusiva. Então, acho que esse é um benefício importante na cadeia de valor que a gente, como service provider, a gente pode prover. Mas sim, já é realidade na Europa e nos Estados Unidos essas redes privadas sendo implantadas, tá? Mas é um pouco da nossa visão sobre o tema. Pergunta do Marcelo. Além da velocidade no download e upload, que podem variar muito, existem outras maneiras de avaliar a qualidade da navegação de dados? Quais são e como elas impactam na experiência do usuário?
Eu acho que assim, o principal indicador, que ainda bem que a gente acho que está chegando nos grandes centros, pelo menos, a um ponto da gente nem perceber mais, e aí nem está citada na pergunta, e eu fico feliz por não ter sido citada, é a disponibilidade. No final das contas, a gente tinha um cenário há um tempo atrás em que não era todo lugar que eu tinha cobertura LTE 4G. Então, em muitas situações eu deixava de fazer algumas coisas, deixava de usar o serviço que eu queria, porque eu não tinha cobertura disponível da rede LTE. E eu vejo um movimento muito grande de todas as operadoras, eu vi até um compromisso da TIM recentemente de botar 100% dos municípios brasileiros com LTE, se não me engano, em 1 ou 2 anos, tem um prazo aí. Vejo um movimento de compartilhamento de infraestrutura, vejo um movimento bem bacana nesse sentido. Então, do nosso ponto de vista como usuário, o primeiro ponto é a gente olhar para o nosso celular e ver lá o 4G. Ou, de preferência, no nosso caso da Claro, os nossos usuários são muito beneficiados, o 4G+, que vai te dar uma experiência ainda mais rica com LTE Advanced, né? Com mais banda, com menor latência, enfim. Mas além dos citados, não vejo muitos outros itens, porque aí eu acho que a gente entraria numa discussão muito técnica de como a aplicação está usando essa rede, porque para cada aplicação a gente tem uma característica diferente. Por exemplo, como eu citei no YouTube, eu acho que o que irrita a gente como usuário é a gente demorar a começar a ver o vídeo. Mas depois que a gente vê o vídeo ser fluido, né? Ele não ter degradação nem na qualidade da imagem, nem ele ficar parando e voltando, enfim. Mas para outras aplicações isso já não faz tanto sentido. Então a experiência do usuário, eu acho que depende muito do que ele está utilizando. Mas tem um tripé fundamental que é disponibilidade, 4G+ no celular, banda, ele fazer o speed test dele lá e ter uma quantidade de banda aceitável, que como o Guilherme falou, é a quantidade de pistas que a gente tem nessa nossa rodovia, e a latência, que é o quanto eu consigo mover rápido esse carrinho, qual é a velocidade que esse carrinho está tendo dentro dessa estrada. Então, acho que esse tripé é o fundamental para a gente poder avaliar e daí outros cenários também, né? Exato. E aí, por exemplo, se você está fazendo uma ligação de áudio, de vídeo, você de repente se atenta também a qual que está sendo a variação desse atraso, né, da rede, mas é como você comentou, Sérgio, é olhar a sua aplicação e sentir a sua experiência, né? Entender mesmo, né? Tem uma nova pergunta aqui, mas uma pergunta que eu acho que renderia um webinar inteiro. Até acho que fica a dica para a Joyce, acho que a gente poderia programar, mas gostaria, acho que, de vocês darem uma pincelada e depois acho que a gente poderia programar esse webinar, mas como fica a questão de segurança na rede, considerando esse grande aumento de dados circulando pela rede? E aí eu acho que eu vou adicionar aqui e vou um pouco além, né? Além dessa questão de aumento de volume de dados, mas todas essas questões de virtualização, de você descentralizar as aplicações e você ter isso muito mais pulverizado, nesse novo mundo, essa nova infraestrutura, como que fica a questão de segurança? Do ponto de arquitetura, existem órgãos focados em como que eu trago segurança. Cloud Security Society, se eu não me engano, que eles estão focados em olhar a segurança dentro do mundo cloud, seja ele cloud service provider, seja telco cloud, seja infraestrutura de edge. Então, se eu for dar só um panorama assim genérico, existe sim gente olhando para como a gente trata segurança em específico. Segurança não está sendo uma peça no meio do quebra-cabeça. Tem gente focada, tem gente trabalhando só para garantir segurança dos dados. Assim, na parte de tráfego, o elemento ser físico ou virtual, ele vai trafegar da mesma forma quando ele chega na rede. Tudo que já existe é aplicado. Eu posso não ter mais um firewall físico, mas eu tenho um firewall virtual que está fazendo a mesma coisa. Eu tenho normas e compliances que valem tanto para o mundo físico quanto para o mundo virtual. Perfeito. Eu gostaria só de adicionar nessa visão do Guilherme que a gente compartilha. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que é a questão da gente não poder tratar mais a segurança como a gente tratou esse tempo todo durante essa nossa jornada aí de service provider, como sendo
um recurso adicional ou uma extensão dos projetos que a gente está fazendo. Segurança faz parte da especificação agora da tecnologia que eu estou solicitando. Então, e aí eu posso até falar rapidinho sobre isso, porque a gente está fazendo esse processo de virtualização agora e a gente está experimentando pela primeira vez a gente embarcar os requisitos de segurança dentro da especificação dos produtos e da tecnologia que a gente está contratando para prover o serviço. Então, a gente está investigando coisas como, por exemplo, o quanto o meu servidor ele é seguro. O meu servidor ele tem módulo TPM para a gente poder validar que esse servidor é o servidor de verdade. Eu tenho uma plataforma de gerenciamento de hardware específico. Eu tenho como fazer validação dos dados que estão armazenados para checar a integridade desses dados, para verificar e para confirmar que a imagem, por exemplo, do sistema operacional que eu estou rodando dentro desse servidor ele não foi modificada, não tem nenhum código malicioso embarcado. E daí vai inúmeras outras características que a gente já considera como parte dos projetos que a gente está fazendo, e não simplesmente aquela abordagem tradicional de vamos colocar um firewall no perímetro e vamos utilizar IPsec para a gente criptografar os dados. Primeiro, porque não tem mais perímetro. Explodiram o nosso perímetro, os funcionários das empresas estão todas em casa, as aplicações estão na nuvem pública, enfim. Então, esse mito de a gente colocar o firewall no perímetro, ele foi por água abaixo. O mito do castelo, tem um fabricante que usa a imagem do castelo, né? Então, esse castelo não existe mais. Então, a gente precisa agora transformar cada cidadão dentro dessa cidade no seu próprio castelo. E a gente vai falar de proteção de dispositivos, endpoint protection, a gente vai falar de um monte de outras coisas que são super relevantes, além, obviamente, dessas questões todas regulamentares, regulatórias, desculpe, que o Guilherme colocou, de entidades que padronizam. A gente tem a Anatel já com um grupo de trabalho de cibersegurança instituído, que a gente faz parte como Claro. Então, esse assunto, embora não tenha muita divulgação, é um assunto que já está muito presente no nosso dia a dia, porque a gente sabe que isso é um componente crucial e que pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma determinada oferta. Bom, estamos chegando aí, acho que ao final, né? Quase 10h30. Infelizmente, acho que não vai dar tempo de responder todas as perguntas. Eu vou pedir ajuda à Joyce para a gente levantar e depois conseguir entrar em contato com as pessoas para poder mandar as respostas, mas eu queria agradecer super a participação do Sérgio. É muito bom poder ter essa contrapartida da gente trazer não só o nosso ponto de vista como provedores de tecnologia, mas principalmente de um consumidor aí, um consumidor de alto volume de tecnologia que respira isso todo dia. Então, muito obrigada, Sérgio, por participar do nosso webinar hoje. E queria agradecer também ao Guilherme por compartilhar também a experiência dele como líder de tecnologia nesses temas que são tão novos e aí trazem tantas quebras de paradigma aí para o nosso mundo também de tecnologia. Muito obrigada aos dois. Obrigado, Larissa. Obrigado, Joyce. Fico à disposição, caso tenham ainda dúvidas. Depois, acho que a Joyce tem meu contato, né? Vocês podem mandar as dúvidas, a gente pode bater papo. Acho que foi muito rica a conversa e sinto até que faltou tempo. O pessoal ainda está aqui. Faltou, acho que eu estava já nervosa, que eu falei, putz, vai faltar tempo. A gente faz um outro, faz mais um. Sim, sim. Sérgio, quer finalizar, falar mais alguma coisa? Rapidinho, só agradecer a oportunidade da gente estar junto aqui, todas as pessoas que puderam dedicar parte do seu tempo aí para ouvir a gente e conversar com a gente, né, mais do que ouvir, né, nesse novo modelo aí de contato, né, esse contato virtual. Agradecer a oportunidade da Logicalis, dizer que a gente da Claro está muito comprometido com esse contato, então novas oportunidades podem contar sempre com a gente, porque eu acho que quanto mais informação e conhecimento a gente levar, mais a gente pode transformar a nossa própria sociedade e a gente pode ser competitivo e relevante. Eu acho que essa é uma missão conjunta da gente como brasileiro, né? Obrigado e bom dia para todo mundo.
Obrigado, Sérgio. Pessoal, muito obrigada pela participação aí de vocês. Obrigada a todos vocês que assistiram o nosso webinar e nós aguardamos vocês nas próximas edições dos nossos eventos. Obrigada e bom dia a todos. Bom dia, gente. Obrigada.